Mateus 8, do versículo 1 ao versículo 4. A palavra do Senhor diz assim: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Amém? Amém. Essa palavra mostra um milagre que Jesus realizou. E o tema da nossa reflexão é decidindo mudar de vida. Amém. Repita comigo, diga: decidindo mudar de vida. Diga de novo: decidindo mudar de vida. E agora diga para o seu irmão: se você não decidir, nada acontece. Amém? É uma decisão. E nós vimos aqui Jesus fazendo um milagre, curando um leproso. Mas, irmãos, a história do leproso que encontra Jesus nesse texto, Jesus vem com uma grande multidão e Jesus vinha descendo de um monte, e parece que esse homem ele estava de uma forma estratégica esperando Jesus passar. E parece que ele não está no lugar que ele deveria estar. Ele tinha que estar num lugar que era separado na cidade, geralmente era num vale onde os leprosos ficavam, porque a lepra nessa época era uma doença altamente contagiosa, era uma doença considerada até uma maldição. As pessoas viviam isoladas, não tinham contato com as pessoas, né? Inclusive, quando ele saiu, como esse aqui estava fora, existia um protocolo que, se alguém aproximasse, eles teriam que levantar a mão e dizer assim: leproso ou imundo, para que as pessoas não se aproximassem por causa do contágio. Amém, queridos? Então, esse homem, ele tem lepra, ele não está no lugar que ele deveria estar, ele está aguardando Jesus, e quando ele vê Jesus chegando, ele se dirige até Jesus, né? E a história dele, quando ele encontra com Jesus, não é apenas um relato de cura física, não é só isso, né? Na realidade, é um manual de alguém que decidiu que não aceitaria mais a sua condição atual. Ele decidiu que não aceitaria aquela situação. Ele decidiu mudar de vida. E para mudar de vida, aquele homem, ele tomou 4 decisões. É sobre essas 4 decisões que eu quero lhe falar nessa noite. E essas 4 decisões podem transformar qualquer vida, pode transformar qualquer situação, pode mudar qualquer circunstância. Independente se a situação necessita de uma cura ou necessita de qualquer outro tipo de milagre. São 4 decisões, diga 4 decisões. Eu entendo aqui 4 decisões e quero compartilhar com você que colaborou para que a vida desse homem mudasse, para que ele fosse transformado. E seja em qual área que precisa de mudança na tua vida, nesta noite eu creio que há uma unção aqui, porque Jesus está aqui, como Jesus estava descendo do monte ali,
E o que aconteceu ali mudou a vida daquele homem, pode mudar a vida de todos nós que estamos aqui nessa noite. Amém? Então a primeira decisão que ele tomou aqui, irmãos, foi de romper com o isolamento. Ele rompeu com o isolamento. Como eu falei, naquela época, a lepra era algo altamente contagioso, eles eram discriminados, né? E essa lepra não era apenas uma doença, mas era uma sentença de exclusão social e espiritual. Quem tinha lepra estava sentenciado a viver isolado, longe de tudo, longe de todos, longe da família, se tivesse, longe da sua parentela, longe da sociedade, sem contato social nenhum. Não podia ter nenhum tipo de contato. Ele era obrigado a viver fora dos muros, né? E tinha que fazer esse protocolo que eu falei há pouco, né? Dizer que era imundo, dizer que era leproso, para que as pessoas não se aproximassem dele. Mas esse leproso, especificamente aqui, que nós não sabemos o nome, ele decidiu ignorar o estigma e a zona de conforto da sua dor. Ele decidiu, ele saiu do seu lugar, ele saiu lá do vale que ele se encontrava, ele saiu da sentença que ele estava cumprindo ali de isolamento, ele vem ao encontro de Jesus. Ele decidiu, foi uma decisão que ele tomou. Sabe, irmãos, mudar de vida exige coragem, e esse homem, ele teve coragem de quebrar as barreiras do medo, né, as barreiras da pressão social, né, e a sociedade. Ele resolveu enfrentar tudo pela sua causa. Ele queria uma mudança de vida. Diga, mudança de vida. Quem quer mudar de vida tem que se esforçar. Quem quer mudar de vida, às vezes, tem que enfrentar situações. E ele enfrentou, ele decidiu, irmãos, ele decidiu romper com o seu isolamento. Ele decidiu não viver aquela sentença sobre a sua vida. Ele decidiu que ia mudar. Sabe, irmãos, quando nós decidimos mudar, nós começamos a ter posições, nós começamos a agir diferente, nós começamos a quebrar protocolos que nos são impostos, e nós começamos a ver essa mudança quando nós temos atitudes. Amém? Ele tomou uma atitude de romper com o isolamento. Sabe, irmãos, eu não sei que situação você está vivendo, eu não sei como é que está a sua vida, mas talvez você esteja vivendo uma situação emocional, que esteja sofrendo, que esteja sentindo dor, que esteja numa situação difícil, e você precisa romper com essa situação. Você não pode deixar que isso consuma as suas energias, você não pode deixar que isso consuma a sua saúde. Você precisa reagir. Sabe, talvez você esteja numa situação financeira ruim, numa situação financeira que, humanamente falando assim, você talvez tenha dito, não tem mais jeito, eu não sei o que fazer. As dívidas, a situação, seja qual for, mas eu quero te dizer que Jesus está aqui, e você pode romper nessa noite, e Jesus pode mudar a sua vida, mas primeiro você tem que querer. Diga, eu tenho que querer. Eu preciso querer mudar. Sabe, irmãos, quando esse homem se encontra com Jesus, é como se essa atitude dele era a parte que ele podia fazer, era o que ele podia fazer. E o que você pode fazer, Deus não faz por você. O que você pode fazer é você quem tem que fazer. Israel colocou agorinha aqui essa situação. Você tem que fazer o que você pode. O que é que Deus vai fazer? O que você não pode. O impossível, o milagre, o sobrenatural. O que você não consegue fazer, aí entra Deus.
aí entra o poder de Deus, aí entra a graça de Deus, aí entra a manifestação sobrenatural do Senhor. Mas o que você pode fazer, Deus não faz. Amém? Deus não vai fazer o que você pode fazer. Amém? Segunda decisão que esse homem tomou foi a decisão de adorar. Diga adorar. A decisão, o texto diz que ele se aproximou e ele adorou. Ele adorou ao Senhor. Note que ele ainda estava doente. Ele estava leproso, né? Com a pele ferida, né? Com numa situação deplorável. Nós colocamos o vídeo aqui no início, os próprios discípulos estavam com Jesus e se assustaram com ele. Mas ele adorou, mesmo doente. Sabe, irmãos, ele não esperou a cura da doença para ser grato. Ele adorou e quando ele adorou, ele foi curado. Sabe, eu entendo aqui, irmãos, que nós precisamos decidir mudar as nossas expectativas. Nós precisamos ter sempre uma expectativa. Esse homem, ele adorou o Senhor e ele chegou ali com uma expectativa de mudança, uma expectativa de cura, uma expectativa de que a vida dele ia mudar de alguma forma, ele ia encontrar Jesus. Eu acho que alguém falou de Jesus para esse homem. Eu acho que alguém disse para ele, não sei se foi um parente que foi levar comida e descia a comida no vale, descia pela corda, comida no balde para os leprosos. Eu não sei se um parente colocou a comida lá e disse: ô fulano, olha, tem um Jesus aí que está fazendo maravilhas, ele cura leprosos, ele ressuscita mortos. Ele cura as pessoas surdas, ouvem, as pessoas mudas falam, as coisas acontecem quando ele invoca o poder de Deus. Ele é o Filho de Deus, sabe? E talvez isso entrou no coração desse homem e ele decidiu: eu tenho que encontrar Jesus, eu preciso encontrar Jesus. Quando ele encontrou Jesus, ele adorou. Ele adorou. Ele adorou apesar das circunstâncias que ele estava vivendo. Ele adorou independente do que ele estava passando. Tem gente que só adora se tiver tudo bem, só adora se tiver prosperidade, só adora se tiver dinheiro no bolso, só adora se os relacionamentos estão bem. Se não está bem, não adora. Ai, Deus esqueceu de mim, Deus não olha mais para mim, Deus virou as costas para mim. Esse homem poderia dizer assim: eu sou leproso, Jesus não vai olhar para mim, Ele não vai deixar nem eu chegar perto. Mas não, irmãos, ele foi com uma expectativa de receber a graça e a misericórdia de Jesus. Sabe, irmãos, quando nós adoramos ao Senhor com essa expectativa, coisas extraordinárias acontecem. Sabe, a gente tem que criar um ambiente. Deus, ele se move conforme o ambiente. A gente olha a Bíblia assim, de Gênesis a Apocalipse, e vê manifestações de Deus, mas todas as manifestações de Deus foi conforme o ambiente, a expectativa. Jesus disse assim para os discípulos: vão para Jerusalém e fiquem lá até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Eles foram com expectativa: nós vamos ser revestidos de poder, nós vamos ser cheios do Espírito, nós vamos ser como mestre, nós vamos ter a unção que o mestre tinha, nós vamos ter a sabedoria que o mestre tinha, porque Jesus prometeu isso. E quando eles chegam lá em Jerusalém, eles vão para o cenáculo e eles começam a orar. Mas não foi na primeira oração que aconteceu. Foi necessário criar expectativa, foi necessário ter tempo de adoração, foi necessário eles buscarem a Deus com dedicação. Passou um dia, passou 2 dias, irmãos, no 7º dia foi que manifestou a glória de Deus na vida deles, porque o ambiente estava propício. Num culto como esse, eu creio que pode acontecer qualquer coisa. Eu creio que pode acontecer qualquer coisa, porque Deus é Deus. E Ele está aqui. Jesus pode todas as coisas, e Ele está aqui. O Espírito Santo tem todo o poder, e Ele está aqui.
E se nós estamos diante dele, nós temos que ter expectativas. E a situação que eu estou vivendo é ruim, ele pode mudar essa situação. Eu estou devendo e não sei como pagar, ele pode abrir uma porta que você nem imagina. Eu estou doente, Deus pode te curar. Esses dias Deus curou tanta gente. Hoje lá no Caquetá Deus curou várias pessoas. Deus quer curar, sabe, irmãos? Eu vejo Jesus, que Jesus diz para o homem aqui: eu posso, eu quero. Ele quer te abençoar, Ele quer te curar. É interesse dele mudar a tua vida e a minha vida. É interesse dele ver nós melhores do que nós somos. É interesse dele que amanhã nós sejamos melhor do que hoje. É interesse divino nisso. Havia um interesse divino aqui. E esse homem, ele criou uma expectativa quando ele adorou. Independente das circunstâncias. Sabe, irmãos? Às vezes nós focamos muito nos problemas. Nós só olhamos para os problemas. Às vezes nós somos muito como o povo de Israel lá no deserto. Só olhava para o problema. Quando estava com sede, reclamava. Quando estava com fome, reclamava. Queria apedrejar Moisés. Olhava os problemas se tornavam grandes. Foram na terra prometida, viram homens gigantes. E olharam para ele: nós somos como gafanhotos. Irmãos, preste atenção. Nós não precisamos focar nos problemas. Nós precisamos focar em Jesus. Esse leproso, ele não focou na sua lepra, nem na sua situação. Ele focou em Jesus. Por isso ele adora Jesus. Por isso ele presta o seu louvor e a sua adoração àquele que pode todas as coisas. Ele olha para Jesus como a sua solução. A solução não está em focar no problema. A solução não está em focar na situação, nas circunstâncias. A situação está em focar em Jesus, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Paulo está dizendo: nós temos que olhar para Ele. Olha para Ele e você vai ver, o milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer. Irmãos, a adoração é o primeiro passo para a restauração. Foi o que aconteceu na vida deste homem. Terceira decisão que ele tomou. Qual foi a terceira decisão? Foi a de reconhecer a soberania de Deus. Reconhecer que Deus é soberano. Sabe, quando ele chega e diz assim: olha, Senhor, se quiseres, tu podes. Ele está dizendo assim: o poder está no Senhor. A sua vontade é poderosa para me mudar. O Senhor tem autoridade. O Senhor pode. Ele não exigiu, irmãos. Ele está aqui reconhecendo o governo de Cristo. Ele sabia que Jesus podia, ele está se submetendo à vontade. Senhor, se tu quiseres, se tu tiveres a vontade, essa vontade boa a meu respeito, a minha vida pode mudar. Irmãos, a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. E essa vontade é para a tua vida e para a minha vida. Meu irmão, Deus olha para você e quer que a vontade dele seja feita na sua vida. E esse homem está dizendo: eu quero a tua vontade. Se tu quiseres, Senhor, tu podes, Senhor, tu podes. Deus pode. Eu quero te dizer nessa noite que Deus pode tudo. Deus pode mudar essa situação. Deus pode reverter esse quadro. Deus pode abrir essa porta. Deus pode, porque Deus é Deus. A porta que Ele abre, homem nenhum fecha. E porta que Ele fecha, homem nenhum abre. Esse é o nosso Deus. Aleluia! A mudança real acontece, irmãos, quando nós entregamos a Ele o controle. Não somos nós que controlamos, vamos entregar a Ele, porque Ele sabe o que é melhor. A vontade dEle é melhor. Ele trocou aqui, irmãos, a sua autossuficiência.
Ele tocou aqui a sua podemos dizer, a sua autopiedade, né? De leproso. Eu sou tão doente. Ai, Senhor. Não, ele tocou tudo isso. Ele não olhou para essa situação e disse: olha, Senhor, tu podes. Se tu quiseres, tu podes. Ele estava tocando tudo isso pela confiança plena na vontade de Deus. E Deus, a vontade dele é melhor para nós. Pode ter certeza disso. Amém? A vontade de Deus é melhor. Diga: a vontade de Deus é melhor. Diga: ainda que eu não entenda, a vontade dele é melhor. Aleluia. A quarta decisão e última decisão aqui que eu percebo que esse homem tomou foi a decisão de aceitar o toque da transformação. Diga: toque da transformação. Jesus estendeu a sua mão e tocou naquele homem. Ah, irmãos, para qualquer outra pessoa, aquele toque significava, sabe o quê? Contaminação. Tocou no leproso, se tornava um leproso. Mas o toque de Jesus, irmãos, para Jesus, sabe o que significou? Transmissão de vida, transmissão de saúde, transmissão de graça, transmissão de poder, mudança para aquele homem que estava ali se prostrando diante dele. Para Jesus significava isso. Ah, irmãos, para mudar de vida, você precisa permitir que Jesus toque as áreas que você às vezes até esconde, às vezes tem vergonha, sabe aquelas feridas, sabe aqueles traumas, sabe aqueles erros, sabe aquilo que só você pensa, que ninguém viu, mas o Senhor, Ele contempla tudo e a todos. Ele conhece a nossa vida, Ele conhece o nosso deitar, Ele conhece o nosso levantar, Ele conhece os nossos pensamentos, Ele sabe tudo a nosso respeito, mais do que nós mesmos. Sabe, irmãos, tudo isso Deus está vendo, Jesus está vendo, e nós precisamos apresentar a Ele. Jesus não cura o que nós não apresentamos a Ele. Jesus só cura aquilo que nós apresentamos a Ele. Pode ver, Jesus chega para curar as pessoas. Jesus chega do cego lá de Jericó: o que queres que eu te faça? Né? Tudo que Jesus fazia era assim, sabe? Jesus cura aquele homem com a mão mirrada no templo, e Jesus diz: estende a tua mão. E ele foi feliz, aquele homem, porque ele estendeu a mão com problema. Os nossos problemas têm que ser colocados diante de Jesus. Se não forem colocados, como é que Ele vai mudar? Como é que vão ser resolvidos? Como é que vai se manifestar o poder de Deus? E quando nós colocamos diante de Jesus, sabe o que significa espiritualmente? Que nós estamos confiando nele, que nós estamos reconhecendo a nossa fraqueza, que nós estamos reconhecendo os nossos erros, que nós estamos reconhecendo que nós não podemos, mas Ele pode. É exatamente essa posição desse homem. Ele aceitou o toque da transformação, ele decidiu aceitar o toque da transformação. E se você não aceitar, irmãos, nada acontece. Se você não decidir, se você não aceitar o toque do Senhor na tua vida, a coisa não muda. Porque o toque do Senhor é poderoso, e o poder de Deus vai fazer com que a gente tenha atitudes diferentes. Amém, queridos? Aquele homem não voltou mais para o leprosário, não voltou mais. Mas tem gente que pede cura quer que Deus mude a vida dele. Senhor, eu não quero mais trair, eu não quero mais cometer adultério. Aí Deus libera uma graça sobre a vida dele, aí ele sai e volta para o lugar do adultério novamente. Ah, meu irmão, daquele chega e diz assim: Senhor, me livra dessa dívida, eu não sei como eu entrei nessa situação, me dá graça. Deus dá graça, Deus abre uma porta, Deus resolve, Deus traz a solução, ele se livra da dívida. Daqui a alguns meses ele está metido numa dívida maior do que ele levou para o Senhor.
O homem que foi curado, ele não voltou mais para o leprosário. O leprosário não era mais o lugar dele. O lugar do erro, o lugar do pecado, o lugar da queda, o lugar da dor, não é mais o seu lugar. Entenda isso. É necessário uma posição diferente agora. Por quê? Porque eu recebi o toque da transformação. E essa transformação na minha vida vai fazer com que eu tenha novos caminhos, com que eu tenha novas atitudes, com que eu tenha novas ações, com que eu viva agora o novo de Deus para a minha vida. E o que Deus tem para a minha vida é maior do que a transformação que Ele realizou. Porque Deus quer continuar abençoando dia após dia. Deus quer continuar prosperando. Deus quer continuar fazendo de cada um de nós uma verdadeira testemunha. Esse homem se transformou numa verdadeira testemunha de Jesus. Amém, amados? Nós precisamos entender isso. Jesus não cura o que nós não apresentamos a Ele. E quando Jesus cura, Jesus não quer que você volte para o lugar da dor, o lugar do pecado, o lugar do erro. Esse não é mais o teu lugar. O leprosário não era mais o lugar desse homem. O vale que viviam os leprosos não era mais o lugar dele. Se ele voltasse para lá, a lepra se manifestava novamente na vida dele. O que Deus tirou de ruim na nossa vida não precisa mais voltar. Amém? Você entende isso, querido? Nós não podemos mais aceitar. E isso só não acontece quando nós não voltamos ao lugar de origem. Deus tem um novo lugar para as nossas vidas. Deus tem um novo tempo. Deus tem uma nova realidade. Deus tem um novo caminho. Deus tem tudo novo. Tudo se fez novo. Amém? Diga, tudo se fez novo. Tudo se fez novo, irmão. As coisas velhas já passaram. Eis que o Senhor está fazendo coisas novas na nossa vida. Amém, queridos? Então as decisões que aquele homem tomou, ou seja, toda essa decisão que ele tomou, resultou numa nova identidade. Nós temos uma nova identidade. Agora nós somos os santos, nós somos os filhos, nós somos os herdeiros, nós somos os salvos. Nós temos uma nova identidade. Pecador não é mais o teu nome, doente não é mais o teu nome, né? O teu nome agora é filho de Deus. É filho. Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Amém? Somos co-herdeiros de Cristo. A herança que está para Jesus está para a tua vida também. Nós somos herdeiros. Essa é a nossa nova identidade, né? Ele chegou como leproso e saiu como testemunha. Ele saiu como testemunha. Jesus ordenou, nós vemos no texto ali que Jesus ordenou que ele se apresentasse ao sacerdote e que cumprisse a lei. Acho que está lá em Levítico, capítulo 14, essa lei que tratava na purificação dos leprosos. E quando Jesus disse para ele assim, olha, vai ao sacerdote no templo e apresenta a oferta. Era apresentar um pequeno sacrifício, ainda estava na época da lei, uma pomba, sacrificava, aspergia o sangue e o sacerdote ungia e declarava a purificação do leproso. E isso era algo que era uma forma legal e espiritual da época. Naquele momento que ele era ungido, ele era recebido novamente pela sociedade, como um homem limpo, como um homem curado. E é isso que Jesus faz na nossa vida. Jesus nos unge, Jesus nos reveste de poder, a unção é o Espírito de Deus na nossa vida, e Jesus nos coloca diante da sociedade com uma nova identidade, com uma nova postura, com uma nova vida, para que nós possamos ser testemunhas de Jesus. Jesus disse, vai lá e seja testemunha. Ele foi lá e completou o rito para a glória do Senhor. E assim é na tua vida e na minha vida. Amém, amados? Sabe, decidir mudar de vida não é apenas um desejo emocional. Não pode ser um desejo emocional. É um movimento de fé. É um movimento de fé que nos leva a sair do isolamento, como ele saiu, a dobrar os joelhos em adoração e aceitar o toque do Senhor na nossa vida. Jesus já te tocou. Jesus tocou nesse homem. Sabe, irmãos, o que começou com
se quiseres, terminou com um quero ser limpo. O leproso disse, se quiseres, Senhor. E Jesus disse, quero ser limpo. Senhor, eu estou precisando de um sobrenatural. Deus está te dizendo nessa noite, quero, receba. Receba. O que você quer que Deus faça na sua vida? É para melhorar a sua vida? É para melhorar a tua vida? Deus quer, receba. Deus quer melhorar a sua vida. Amém, amados? Se coloque em pé em nome de Jesus. Deus falou com você nessa noite? Se Deus falou com você, eu quero que você se aproxime do altar. Eu quero orar pela sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. E eu quero lhe fazer uma pergunta dentro desse texto nessa noite. Deixa eu te perguntar. Não precisa me responder, você vai dizer para o Senhor aí, só você. O que hoje tem sido a sua lepra? A lepra é a situação desse homem era de doente. Ele tinha uma lepra. O que hoje tem sido a tua lepra? Tem sido um problema na área emocional? Tem sido um problema na área financeira? Tem sido um problema na área espiritual? Tem sido um problema na área familiar? O que é que está sugando as tuas energias, impedindo que você avance, que você cresça, impedindo que você melhore a cada dia? O que é que tem travado a tua vida? Seja o que for, meu irmão, quero te dizer que Jesus está aqui e eu quero que você feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Eu quero que você imagine. Eu quero que você imagine aí. Sabe, irmãos, quando eu estou estudando para ministrar, parece que eu entro na cena lá da época e parece que eu vejo cada detalhe. É uma coisa maravilhosa. Eu entro lá dentro e parece que eu estou ali no meio só vendo tudo que está acontecendo. E eu quero que você imagine você no lugar desse homem. Eu não sei como é que está a sua situação, mas você sabe. Eu não sei o que você está precisando, mas aquele homem precisava de uma cura. Eu não sei o que você está precisando, mas eu quero te dizer que Jesus está aqui no nosso meio. Quero te dizer que Jesus está aqui no nosso meio. Eu quero que você se imagine no lugar daquele homem e Jesus no meio dessa multidão aqui que nós estamos. E você indo até Jesus. Você chegando até Ele. Imagina aí, você está diante dele. Ele está olhando para você. Ele está esperando você dizer alguma coisa. Como ele estava diante daquele homem. Ele está olhando para você. Ele sabe do que você precisa. Mas ele está esperando a sua atitude. A sua decisão. A decisão que você tem que tomar. Ele está esperando você entregar nas mãos dele aquilo que tem incomodado a sua vida, aquilo que tem impedido o seu crescimento, aquilo que tem travado a tua vida. Coloque diante dele, coloque diante dele, coloque diante dele. Sabe por quê, queridos? Porque hoje é o dia da sua decisão de mudança. Você precisa dizer para ele nessa noite: eu não quero mais. Aquele homem disse: eu não quero mais essa lepra na minha vida. Você precisa dizer para ele: eu não quero mais essa situação, eu não quero mais essa dor, eu não quero mais essa trava na minha vida, eu não quero mais essa circunstância, eu não
decidir isso. Oh, aleluia! Pai, eu quero te louvar, te exaltar, te bendizer nessa noite, porque o Senhor está em nosso meio, Pai. O Senhor está neste lugar. Como o Senhor vinha descendo daquele monte e se encontrou com aquele leproso, o Senhor está se encontrando conosco nesta noite. E nós queremos o teu toque, Senhor. Queremos o teu toque transformador. Queremos o teu toque para nos mudar, para nos transformar, para nos melhorar, Senhor. Em nome de Jesus, toca nesse homem, toca nessa mulher, toca nesse jovem, toca nessa criança, Senhor, porque o teu toque é poderoso. O teu toque é poderoso para mudar a nossa vida. E nós queremos mudar a nossa vida. Nós queremos melhorar a nossa vida, Pai. Nós queremos a tua vontade. Nós queremos o destino que o Senhor tem para a nossa vida. O destino que o Senhor tinha para aquele leproso não era mais o leprosário, não era mais o vale. O destino que o Senhor tem para nós, Senhor, a tua palavra nos revela, é um destino de glória. Por isso eu ministro a tua glória na vida de cada um aqui. Eu profetizo um destino de glória, um destino de bênçãos, um destino na tua presença, um destino de vitória, Pai. Porque foi para isso que o Senhor nos chamou, para vencer e sermos mais do que vencedores. Por isso, seja qual for a situação, meu Deus, eu creio que o Senhor quer. Eu creio que o Senhor quer resolver essa situação. Por isso eu declaro a tua bênção sobre a vida dos teus filhos.